Escolhi o tema: corra atrás da sua bênção. Primeiramente, irmãos, para nós corrermos atrás de algo, e esse algo que eu irei falar é uma bênção, nós precisamos de alguns requisitos. Nós precisamos de objetivo, nós precisamos de propósito, nós precisamos de ânimo, nós precisamos de insistência, nós precisamos de otimismo, de esperança, de entusiasmo, de fé e de confiança em Deus. É um requisito para que quando nós corrermos atrás da bênção, nós possamos alcançar o nosso alvo desejado. Quero dizer para os irmãos que Jeremias, na Lamentação, como é o livro da Lamentação, então dizem que ele foi um profeta chorão. Eu não vi ele chorar, eu acredito, porque a palavra de Deus diz, né? O pessoal diz que ele foi chamado profeta chorão. Mas eu, irmão, já deparei com pessoas nessa terra, nessa caminhada que eu ando, perambulando por aí, pessoas chorar mesmo, sabe? Chorar como diz o outro, sem dó, chorar mesmo para derramar água do corpo, do olho, em busca de um objetivo. Eu conheço, ela ainda é viva ainda, essa irmã, ela até é uma diaconisa, depois passou a ser diaconisa, e aquela mulher eu contemplei a face dela, a irmã Maria, posso falar o nome dela, que eu não estou falando mal dela, né? Irmã Maria Auxiliadora. Aquela mulher, eu já vi ela chorar muito, buscando. E ela tinha um propósito. Ela queria passar em um concurso público como inspetora. Às vezes as pessoas até duvidavam dela, né? Porque a gente não via ela expressar assim, conhecimento, algumas coisas, né? Mas aquela mulher, irmão, de tanto ela persistir, de tanto ela buscar, de tanto ela se preparar, um dia chegou o momento da bênção. Ela correu, ela foi em busca, e chegou o tempo desejado. O tempo que disse Salomão, o tempo que cantar chegou. Aí, irmãos, ainda não ficou só por isso não, ela além de ela passar no concurso público para inspetora, ainda ela fez um curso de história, Nós estamos morando no interior de São Paulo, por aí. E esse foi o objetivo dela, e ela alcançou. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, que na nossa vida, nós não podemos perder a esperança. Às vezes, não é o já, o agora, mas a Bíblia diz que Deus tem tempo para todas as coisas. Às vezes, irmão, na nossa vida, eu não sei a história de todos os nossos irmãos por aqui. Tem aquele que nasceu no berço evangélico, filhou direitinho, caminhou, está ao lado de Deus. Tem aquele que veio lá da idolatria, tem aquele que veio de várias formas, as pessoas vieram, um dançou baile, outro bebeu, outro fumou, cada um vem de uma história. Mas eu quero dizer que não existe um zero à esquerda, não é isso, irmãos? O zero à esquerda só existe se ele quiser. Se ele
ele se acomodar, se ele não acreditar que é um filho de Deus, que Deus é o Criador da sua vida, que Deus é o poderoso de Jacó, que na sua vara, no seu encantamento, não há encantamento, há bênção de Deus. Ele é vitorioso. Às vezes nas casas, as pessoas falam sempre assim, sempre tem um bobalhão dentro de casa. Sempre as pessoas falam, a nossa família fala isso, mas essa pessoa, às vezes ela fala isso, porque às vezes ela não sabe da existência, ou se sabe, não quer fazer como diz a palavra. Buscai-me eis, eu me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu quero dizer para os irmãos que na nossa caminhada, na nossa vida, nossa caminhada, Deus ele vai nos tocando, vai nos ensinando nossos passos, nossa caminhada. E às vezes alguma caminhada que nós queremos fazer, como disse a palavra, Salomão, ele concretiza na palavra dizendo: há caminho que para o homem parece direito, mas o fim é caminho de morte, ou seja, é caminho de destruição, é caminho de amargura, é caminho de aflição, é caminho de morte, vamos dizer assim. Então, a Bíblia fala, às vezes na nossa caminhada, a gente vai por alguns caminhos, quer andar, vou andar por esse caminho, mas o próprio Deus, Criador da nossa mente, do nosso cérebro, conhece as nossas intenções, e som do nosso coração, ele fala assim: ó, não vai por esse caminho não. Se você for por esse caminho, você pode pagar um preço muito caro. Você pode até dar a volta por cima, você vai ter que chorar muito na minha presença. Isso que Deus faz às vezes. E às vezes, irmão, na nossa vida, para nós alcançarmos, para nós redobrarmos a nossa história, para que nós podemos fazer a nossa história andar, como diz a palavra, que Deus faz prodígio, faz milagre, faz maravilha, para que a nossa história seja uma história de bênção, uma história de vitória, nós precisamos correr atrás dessa bênção, como disse Paulo, para andar em novidade de vida com Deus. Nós conseguimos, mas às vezes o preço é caro, às vezes as lágrimas é derramada, às vezes o choro, é como disse Davi, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes não é só uma noite que nós choramos, às vezes é várias noites. Às vezes o nosso travesseiro molha à noite, tanto chorar, irmãos, na presença de Deus. Eu sou testemunha disso, meu irmão. Para mim chegar até onde eu estou, eu preciso buscar. Você tem falado para mim buscar, para mim chegar no alvo desejado. Não é por causa de bens materiais, não. Isso aí, Deus dando vida e saúde para a gente consegue, a gente, sei lá, carga um manto daqui, vem uma balinha dali, o pão não vai faltar para a gente tem onde morar, não é isso? Mas são muitas coisas que acontecem na vida da gente, que a gente precisa se humilhar na presença de Deus. Esse ano, por bondade de Deus, estou buscando alvos, buscando objetivos que os céus se alegram, os anjos glorificam diante de Deus. Estou buscando porque eu tenho Deus e quer que eu busque, quer que eu esteja do seu lado e quer que eu realmente invoque o seu nome. Então é isso aí que nós precisamos de fazer. E aqui, irmão, nós também temos
outros irmãos também, irmãos que estão aqui nessa noite, irmãos que me ouvem, né, na internet, e mesmo nós correndo atrás da bênção, mesmo nós temos cursos profissionalizantes, mesmo nós temos uma faculdade, a bênção não é o agora, irmão, não é o já às vezes leva tempo, às vezes demora um pouquinho, às vezes de alguma maneira Deus quer ver a nossa fé, quer nos moldar, quer nos construir de alguma maneira, Ele quer fazer alguma coisa para conosco, e às vezes não é agora, e às vezes nós temos que buscar, e às vezes nós temos que fazer campanha de oração, às vezes nós temos que fazer um voto de um culto no lar, às vezes nós temos que fazer um voto de uma oferta na casa de Deus. De alguma maneira nós temos que fazer para as coisas acontecer, porque o nosso Deus é santo. E aqui, irmãos, e é assim, desse jeito, mas o que nós precisamos de fazer é insistir, estar no nosso alvo, no nosso objetivo, e nós vamos alcançar. Aqui nós temos uma mulher do fluxo de sangue, 12 anos ela padeceu, estou com a medicina, vários médicos, mas ela encontrou a solução do seu problema, foi restaurada a sua saúde. Irmãos, para mim entrar onde eu estou, onde eu estou agora, eu vou contar uma bênção, e essa bênção ela é grande. Só não é grande para quem acha que não é, mas para quem acha que ela é grande. Eu trabalhei 7 meses no lugar, 8 meses de 8, 20 anos e 10 meses de outro lugar. Olha quanto tempo, irmãos, fora alguns biquinhos que eu trabalhei com meu tio José Pio, que tinha falecido, trabalhando com ele, ajudando ele em construção, também isso aí. Olha quanto tempo. Eu sempre pedi a Deus, Senhor, me prepare um serviço para que eu trabalhe onde tem um lugar que o ar é puro, onde que tem um vento, né, gostoso, tem passarinho, falar com Deus, que tem passarinho em volta, que tem arvoredo. Isso é brincadeira, irmãos. Depois de mais de 20 e poucos anos, é onde eu estou agora, e lá, nesse momento agora, eu estou caminhando para 9 anos de empresa. Tenho feito a minha parte naquele lugar. O meu desejo, inclusive uma das campanhas que eu estou fazendo, né? Estou fazendo, irmãos, para a glória de Deus, irmãos. Não é para a minha honra, não, é para a glória de Deus. Estou fazendo 100 dias de campanha. Estou fazendo 100 dias de campanha de meia hora todos os dias. Estou orando, estou buscando. Eu vou fazer mais 100 dias. Depois mais 100 esse ano. Mas tem que outros propósitos também além disso. Se for da vontade de Deus, que eu saia aposentado de lá, glória seja honra, seja dado a Deus. Se for, mas se não for, eu estou buscando Deus Todo-Poderoso. E se Ele quiser me dar essa bênção, Ele vai me dar. E se não é propósito de Deus, eu acredito no Deus que eu sirvo, que Ele tem algo para comigo em outro lugar. E esse outro lugar, se for para mim, aí cumpre, né, meu papel de trabalhador, de NPS pago, uma vida mais confortável, e assim sucessivamente. Mas tudo é no tempo de Deus. Irmãos, eu digo que corra atrás da sua bênção, precisamos correr atrás do nosso objetivo. Eu já contei isso para os irmãos, mas como dizia o diácono, o presbítero Vicente, né? Nós não podemos deixar de falar daquilo que é bom, aquilo que é prazeroso, aquilo que alegra, aquilo que edifica os nossos irmãos. Ele uma vez ele contou, irmãos, que ele só tinha a oferta, e a oferta era dele pagar a passagem no outro dia para ir trabalhar.
chegou depois do culto, chegou o irmão perto dele, bateu perto dele, irmão Vicente, estou te pagando esse dinheiro do Senhor. Irmãos, essa semana eu passei assim com a minha mente um pouco agitada, mas não é um agitamento talvez um pouco desnecessário e um pouco necessário. Estava com um cartão, pagar passagem, e eu perdi esse cartão, e minha menina foi lá, ajeitou, quando eu fui passar, passei 2 vezes, ele não passou mais. Falei assim, poxa vida, eu não vou pagar mais passagem com cartão, não, eu vou pagar com dinheiro. Antigamente se pagava com dinheiro, não é isso? É conversa com algumas pessoas, irmãos, às vezes a gente compra muito com cartão. Tem pessoas que ele compra sem cartão, ele compra tudo com dinheiro. Eu conheço algumas pessoas assim, ele não compra com cartão, ele vai lá, faz a sua compra com dinheiro, vai lá uma banhadinha, vai comprando as coisas, tem pessoas assim. Pessoas que eu acredito que é bom administrador, não é isso? E aí, irmãos, eu pensei comigo, falei, eu tenho esse dinheiro aqui, esse dinheiro é do dízimo, e eu pensei, meu Deus, agora eu dou o dízimo para casa de Deus, eu vou tirar o trocadinho, eu preciso colocar minha caixa d'água, preciso trocar uma caixa d'água, eu pagar uma pessoa. Aí eu falei, não, eu vou devolver o dízimo para casa de Deus. É de Deus, Deus sabe todas as coisas, pode administrar, fazer alguma coisa, tirar o último trocadinho que eu tenho, eu vou tirar, e tá bom. Aí não sei brincadeira, parece que é uma conexão de Deus, assim, um negócio assim, particular que Deus tem na vida das pessoas, no filho de Deus, mas não sei o porquê. Aí eu tô bem tranquilão, saí lá fora, aí chegou o pastor Joel. Falou assim, eu dando esse presente para você. Irmãos, só Deus, Ele não sabe o que está passando comigo na semana, Ele não sabe o que está acontecendo. Então, irmãos, eu digo que o nosso Deus, Ele é o responsável pela nossa vida, pelo cuidado para conosco. E aí, sem brincadeira, a bênção foi tão grande. Eu até na minha administração daqui e dali, falei assim para a mulher, uma semana você paga a pizza, outra semana o Luiz Miguel, e a outra semana eu pago. Mas assim, Deus é bom, e até comi umas coxinhas, como levaram a Maria ontem, deu até para comer umas coxinhas. Irmãos, corra atrás da sua bênção. Corra atrás do seu propósito, não se desanime. A irmã Marinalva, mais o irmão Marcos, eles passavam por um processo na casa deles. Eu tenho que contar porque contemplei esse milagre. Estou aqui, tenho contemplado milagres na vida de muitos nossos irmãos. Tinha um vizinho que incomodava muito eles ficavam abatidos, tristes às vezes por causa daquela incomodação. E ele começou a pedir oração. Nos horários, irmãos, está incomodando o povo de Deus. Os incomodados é que se mude, não é isso? Sem brincadeira, irmão, nós oramos a Deus. Eles também são pessoas de fé. Está sempre aqui na frente, recebendo oração. E Deus fez com que aquele povo saísse de lá. É glória para nós, irmãos? Não é glória para Deus. Ele é que é o que cuida de nós. Ele é que é o que provê a paz para a nossa vida. É assim que Deus faz. Deus é ontem, hoje e sempre será. Irmãos, eu disse que corra atrás da sua bênção. Irmãos, o negócio é sério. Porque o cuidado de Deus para conosco é muito grande. Eu já contei isso, talvez para muitos irmãos que estão aqui, eu não sei como está a fé dos nossos irmãos nesse momento. Não sei como está, mas os irmãos estão com a brasa viva, vão ver realmente que Deus é o Deus do milagre. Eu tinha um problema no estômago vários anos, irmão, vários anos eu tinha esse problema no estômago. Eu levantava de manhã cedo para ir trabalhar, aquela antes
exame de fisioscopia há muitos anos atrás. Cheguei a tomar medicamento e eu orava a Deus, meu Deus, cura eu, liberta eu desse problema. Não deixe eu perecer antes do tempo. Perdoa meus pecados, as minhas falhas, as minhas ignorâncias. E me cura, Jesus. Segurando esse favor. Aí um dia eu encontrei o milagre de Deus. O milagre estava lá na casa do meu pai. Eu sempre estou lá na casa dele, final de semana. Eu dou glórias a Deus pela busca que ele tem no conhecimento da medicina para ajudar pessoas que acreditam naquilo que ele tem aprendido. E aí ele falou para mim: olha, Luiz, tem uma solução desse problema aí. Você faz isso, você pega a coisa, o bicarbonato, põe na água, mexe, toma durante uns 4, 5 dias. Meu pai só falou assim: eu acredito que vai resolver o seu problema. Irmãos, sem brincadeira. Glórias a Deus, irmãos. Deus arrancou a doença. Não tem mais problema. Mais de 10 anos, acabou o problema. Acabou o problema, irmãos. Eu correndo atrás da benção. A benção não veio hoje, não veio ontem, não veio uma semana, um mês. E depois de muitos anos, vai ver. Irmãos, olha como é que Deus faz. Eu tive um problema. Eu saí do carro do meu irmão, e bati meu olho na quina da porta do carro dele. Meus olhos ficou vermelho, todo inflamado, irritado, irmãos. Sem brincadeira, irmão. Olha como é que Deus é maravilhoso. O Deus da sementeira, o Deus dos frutos, o Deus da natureza, o Deus que age em favor do sol para nos abençoar, da água, tantas coisas que Deus faz. Fui na casa do meu pai, inflamada, irritada. Não pensei no médico, não. Eu queria resolver de outra maneira. Como eu não sei, mas eu ia resolver. Aí meu pai falou assim: olha, estou com uma verduega aqui, vou fazer o sumo dela, vou colocar um pingadinho. Não estou ensinando para os irmãos, não vai fazer, não, vocês vão fazer errado, não dá problema de vocês. Tem que saber fazer o processo. Foi um pingadinho de álcool, a verduega que era anti-inflamatório, a água. Me deu a seringa, meu pai me deu tudo, irmãos. A seringa ele me deu. Falou, ele me deu o vidrinho com a verduega, o negócio, falou assim: ó, você coloca e joga no canto do olho, joga durante umas 2 vezes durante o dia, sem brincadeira. Fazer igual a moda de um amigo da gente, né, que ele já falecido. Eu posso falar o nome de Deus, irmão Gomes? Curou meu olho, foi curado. Olha que Deus bom. Deus é maravilhoso, irmão. Deus faz, Deus tem poder. Eu fumava um cigarro atrás do outro, irmão. Hoje eu estou contando só milagre, porque Deus é o Deus de milagre. Eu corri atrás da bênção de uma maneira que Deus queria fazer de outra. Ele queria fazer através de uma mão de Deus, que Deus deu para o homem nessa terra. A Bíblia diz: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Deus quis operar dessa maneira. Cheguei a usar o nicotisol para parar de fumar. Cheguei a usar outras coisas para parar de fumar. E não conseguia parar de fumar. Aí um dia eu comecei a congregar, estar na casa de Deus. E um dia meu pai, na simplicidade, de homem do campo, homem da lavoura, o patriarca da casa, chamou eu lá na frente, chamou mais 2 irmãos. Gostaria de orar para vocês. Meu pai sentiu um desejo, irmão, de orar por nós. E ele pôs as mãos
mão na minha cabeça. Eu não vi o povo falar em língua. Eu não vi o povo profetizar. Mas eu vi a mão de Deus operar naquele momento. Depois daquele dia, meu irmão, nunca mais eu pus um cigarro na boca. Glória e honra seja dado a Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que levou um tempo.